paz do Senhor, geração inconformada. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem. Hoje é o nosso 6º episódio de Geração Inconformada e será um pouquinho diferente, né, Tainara? Hoje a gente vai fazer mais um bate-papo. Eu e a Rayana aqui, se apresentando, falando como que surgiu o nosso podcast. É isso aí. Então fica até o final do nosso episódio. E se você terminou de assistir, compartilha, comenta, curte, compartilha com mais vidas aí para mais almas serem alcançadas, tá bom, pessoal? Pra gente começar, a gente vai falar um pouquinho de como que surgiu o nosso podcast, né? E daí a Rayana vai contar um pouquinho da parte dela, depois eu conto um pouquinho da minha parte, e assim a gente vai prosseguindo. Então, meu nome é Rayana, né? Pra quem não sabe, meu nome é Rayana, sou prima da Tainara. E tudo começou quando eu tava lá na casa da minha avó, da minha avó e do meu avô, que participaram do primeiro podcast que a gente lançou. Eu tava lá na casa deles, e daí, conversando tudo, e eu sempre fui daquelas, tipo assim, que quando dá na telha, Tem que fazer logo. Tem que fazer logo. Só que quando o Espírito Santo colocou aquele desejo no meu coração de fazer algo a mais, eu sabia mesmo que não era a minha vontade, mas sim era o Espírito Santo falando comigo. Eu tava lá e daí eles começaram a falar sobre missão. E daí eu sempre tive o desejo de fazer missão, de anunciar o evangelho. E muitas vezes eu ficava, mas eu não posso ir em tal lugar. Mas aí a gente começou a conversar e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração de montar um podcast. Era meio que, fiquei assim, nossa, um podcast. E o Espírito Santo começou, naquele momento, naquele dia, foi que eu falei com eles. Foi naquele dia que eu cheguei a falar com eles. Só que não era nada certo. Eu falei assim, por que vocês não contam as experiências de vocês? Por que a avó e o vô não faz uma palestra, conta um podcast, conversando assim com eles, né? E daí o Espírito Santo falou que pra gente criar um podcast. E daí eu cheguei em casa, aí passou tipo um tempinho, eu agora não lembro já de cabeça, mas eu peguei e falei com a Tainara. Orei e tudo, né, sabe, ter aquela certeza mesmo. E daí falei com a Tainara, e eu pensei assim, se for da vontade de Deus, a Tainara vai aceitar, né? Se for da vontade de Deus mesmo, ela vai. E daí eu falando com ela, e era o mesmo desejo do coração dela, né? Qual foi a tua reação? Primeiro que a gente sabe que a gente tem as redes sociais agora como uma forma de evangelismo, né? Então a gente precisa usar o máximo que a gente puder para alcançar as vidas. E quando a Rayana falou comigo, eu pensei assim, não, é uma porta aberta pra gente anunciar o evangelho dessa forma. Porque a gente gosta de missão. E a gente não pode estar indo lá em outro país, por exemplo. Então, a gente faz com as nossas forças, que é o quê? Através das redes sociais. E daí, a gente tava pensando, o que a gente vai botar de nome? Que nome a gente vai colocar? E pensei um monte. Pesquisei. Falemos, botei no chat GPT e nada fechava, nada fechava. Verdade. E daí, eu me lembrei, eu fui no meu YouTube ali nos privados e eu achei um vídeo que eu tinha gravado com meu irmão há 7 anos atrás. E o tema do vídeo que a gente ia fazer um canal no YouTube era Geração Inconformada. Eu falei, Rayana, e Geração Inconformada? E daí ela falou, nossa, é isso mesmo. E daí ela tem Romanos 12:2 é um meu versículo assim que desde sempre falou muito comigo. Sobre não se conformar com este mundo. Mas, como se fala? E de contra, né? E andar na contramão do mundo. Não se conformar com o mundo do pecado, não se conformar com as coisas que o mundo nos oferece, né? Que são muitas. Que são muitas coisas. E antes eu tinha eu falava assim, mas as coisas do mundo que o inimigo nos oferece, coisa, né? Que é ruim, não. Mas não é coisa que vai nos atrair. Tem que ser agradável aos nossos olhos. É algo que chamar a nossa atenção, né? É algo que é agradável aos nossos olhos. E então a gente precisa sempre estar inconformado com este mundo. Sempre lutando, falando, não é dessa forma. Não é dessa forma que Cristo, né? Sim. Que é que a gente vive. Então sempre, todos os dias, sendo inconformado com este mundo. Quando a Tainara falou aquilo, eu falei assim, é esse mesmo. É esse, não é chat GPT que vai dar, não é nada. É quentinho do céu. É quentinho mesmo. E daí a Tainara falou um nome. E daí a gente, sim, é isso mesmo. A gente começou a organizar tudo pra gente, como é que a gente vai fazer? O que a gente vai cuidar? Já ficou nervosa. Já ficou nervosa, já pensei, meu Deus, né?
E daí o Espírito Santo falou pra mim, começa com a tua avó e com o teu avô. E eu entendi mesmo que esse era o meu propósito, né? Que foi lá na casa deles que o Espírito Santo deu a ideia deu esse projeto, né? Do podcast. E daí é a avó e o vô, eu pensei assim, né? Eu fiquei com medo, até se eles estiverem assistindo, eu fico com medo de eles não aceitarem, né? Porque, né, participar assim, do nada, meu Deus, a Rayana vai começar um podcast. E daí eles aceitaram. Gente, foi uma bênção mesmo, o primeiro episódio, né? E uma coisa interessante é que a gente começou do zero, nada. Exatamente. Não tinha nenhum lugar, não tinha uma mesinha, não tinha nada. A gente começou literalmente pela fé. Até lá no Instagram, quem nos acompanha lá no Instagram viu, a gente botou um vídeo que a gente não tinha. Era um podcast meio que diferente, que a gente não tinha um lugar específico. Porque exatamente a gente não tinha. E o primeiro que a gente gravou foi lá na casa deles, da Rhea, né? E daí a gente, tipo assim, eu pensei assim, né? Então cada pessoa que a gente for gravar, a gente vai ter que ir na casa da pessoa, né? Podcast a domicílio. Isso, a domicílio, podcast a domicílio. Daí a gente começou a gravar. O nosso primeiro episódio foi como, Zainara? Lá na casa deles. Foi lá na casa deles com um celular. Um sonho. Não, era um celular, um pedestal, um tripé e um sonho. Porque e um microfonezinho. A gente tinha um microfonezinho bem pequenininho. Aqueles assim, sabe? E daí, e no primeiro episódio, eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas tinha um celular assim em cima da poltrona. Por causa que do nada parou de funcionar e daí a gente não sabia se estava pegando o áudio ou não. O celular só aguentou gravar 37 minutos, o resto ele... E daí parou de funcionar o microfone e daí em si, não, vamos continuar, nada vai nos abalar. A gente já tava nervosa já. Daí no momento vem assim, será que mesmo? Começa a surgir aquelas dúvidas, né? Mas a gente continuou firme, continuamos ali, porque se não há... Como é que se fala? Recursos. Se não tem essas provas assim no meio, como é que a gente vai saber? Como é que se dá fala? Valor, né? Dá valor é quando o Senhor abençoa. Ser fiel no pouco, que no muito o Senhor vai nos colocar. É igual a gente falou naquele vídeo também, né? Do menino lá. Que ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E mesmo assim não foi porque ele só tinha aquilo ali que Jesus ele deixou de multiplicar. É verdade. Foi porque ele tinha aquele pouquinho que o Senhor usou a vida dele. E como a já falou, a gente tem muito desejo de missão, de fazer isso, e trabalhamos com criança, e daí sempre estava envolvida nisso, só que a gente queria algo mais. Que alcançasse mais vidas, que mais vidas fossem alcançadas. E daí eu pensei assim, a gente não tem os equipamentos, a gente não tem, como é que a gente vai começar? Mas era o que a gente tinha. Às vezes talvez quem está nos assistindo tem um desejo, tem um anseio, há um fogo dentro do seu coração, queimando por missão, querer fazer missão. Só que acha que precisa ter os melhores recursos, meu Deus, eu preciso ter não sei quantos seguidores, quer fazer pelo Instagram, não sei, pela rede social, ou até mesmo, mas eu preciso falar bonito. Não, é o que você tem. E o que você tem na tua mão? Meu Deus! O que a gente tem na mão pra oferecer pra ele? É verdade. Às vezes a gente não tem. Na verdade, a gente não tem nada, né? É tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. É verdade. E foi do primeiro episódio, depois já foi o segundo episódio, e nós sempre orando e pedindo pro Senhor a direção de quem a gente iria colocar aqui, né? Pra ser entrevistado, e sempre orando, assim, pelo ambiente, sempre, né? Tudo debaixo de oração. Porque se nem sem orar, não funciona. A oração sem gasolina. Exatamente. É o que faz a gente prosseguir. A gente sempre tem que estar debaixo de oração. Porque enquanto a gente está gravando, enquanto a gente está aqui, você está assistindo aí na sua casa, o inimigo ele não está alegre, o inimigo ele não está feliz com que você está assistindo esse podcast. Ele não está feliz que você esteja assistindo algo que vai edificar a sua casa, algo que vai trazer mudança para o seu lar. Então ele vai agir com fúria, ele vai botar qualquer empecilho para exatamente, vai lançar setas malignas contra a sua vida. Mas por isso a gente sempre tem que estar debaixo de oração, porque quando estamos debaixo de oração, estamos preparados para lutar contra essas setas malignas, para que essas setas não nos alcancem. Revestidos das armaduras de Deus.
Exatamente. Que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. É contra a potestade do maligno. Então, fique firme, meus irmãos. Firme na oração aí. Então agora a gente vai começar pelas perguntas. A gente já apresentou pra vocês, já falou pra vocês um pouquinho de como surgiu o nosso podcast, de como surgiu Geração Inconformada, né? Que não foi do nada, né? Eu falei assim, meu Deus, uma bomba atômica. Pum. Não caiu de paraquedas. Mas foi tudo propósito de Deus. E a gente vai seguir até quando Deus falar assim, até o homem de Deus, né? Até quando Deus falar assim pra gente, ó, que chegou o tempo de vocês, agora é com os próximos. Então a gente tá fazendo até a volta de Jesus. Até que ele venha. Até que ele venha. A gente vai continuar firmes e fortes na presença do Senhor Jesus. E agora eu vou fazer algumas perguntas pra Tainara. Vamos lá, gente. Como se fala? Rufem os tambores. Agora vamos para as perguntas. Eu vou perguntar pra Tainara e a Tainara vai fazer algumas perguntas. E assim É um bate-volta. Bate-volta. Ping-pong, sim, velho. Tá. Então, Tainara, eu vou fazer algumas perguntas e vou começar assim. Quem é a Tainara? Como foi... Tu sempre foi cristã? Tu já nasceu no lar cristão? Como é que foi? Meu nome é Tainara. Tenho 24 anos. E não, nem sempre eu fui cristã. Eu ia na igreja, mas eu não era firme na igreja. Não Tem uma diferença com Jesus, né? E quando eu era criança, a gente não ia muito na igreja, assim, era bem, bem difícil. Eu ia mais quando eu ia pra avó. E daí a avó levava a gente pra escolinha, pra igreja e tal. Mas quando eu era criança, atrás de casa tinha uma igreja. Outra congregação, assim, que eu não conhecia direito. E daí eu pegava meu irmão e a gente ia pra aquele culto ali. A gente era firme, cristão fervoroso. E a gente ia naquela igreja ali, mas só pra ver como é que funcionava. Tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha 8, 9, eu acho. Era bem novinha. E daí, a gente foi indo assim, às vezes ia com a avó na igreja e tal. Só que um dia eu me lembro que num congresso de adolescente, eu tava participando dos adolescentes e o irmão perguntou, eu tinha 12 anos. O irmão perguntou, fez aquela pergunta. Eu não prestei muita atenção na pregação, mas o pedido dele, o convite dele eu prestei atenção. E ele falou, quem que quer aceitar Jesus? E eu falei assim, eu quero. E eu peguei e fui lá pra frente. E eu achei que nada ia acontecer, que era só da boca pra fora. Eu só fui pra... dizer que eu aceitei Jesus. Os outros foram, eu fui também. Mas quando eu cheguei no outro dia, assim, eu já percebi que eu tinha mudado algumas coisas, assim. Porque eu tava numa fase de adolescência bem... começando a ficar rebelde, sabe? Aqueles adolescentes. E daí é nessa fase que Jesus me encontrou. E eu tava querendo me mostrar muito, tipo, Querer se moldar às pessoas. Sim, ser mais parecida com o mundo. Tava sendo muito parecida com o mundo. E eu percebi isso. Parece que os meus olhos abriram, assim, que eu percebi que eu tava agradando mais ao inimigo do que a Jesus. E foi ali que eu falei pra mãe, eu não quero mais usar essas roupas. Doa, dá pra alguém, não sei. E daí eu comecei a mudar, mudou minhas vestes, mudou meu pensamento e eu fui... Só que ali não foi o meu encontro mesmo com Jesus. Foi mais pra frente. Mas foi alguém que falou pra ti? Tainara, muda esse teu jeito de se vestir. Tainara, muda esse teu jeito de pensar. Porque eu comecei a me sentir mal. O Espírito Santo faz a gente... O Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, então a intenção do meu coração, usando aquelas roupas, não era pra porque eu gostava, assim, pra mim. Era pra me mostrar. Sim. Mostrar o corpo. E isso não é legal. Então a gente via que o Espírito Santo estava trabalhando. Porque somos templos do Espírito Santo, né? Então a gente tem que zelar por esse tempo. E eu não entendi ainda por que estava acontecendo isso, mas depois eu fui compreendendo o porquê desse agir do Espírito Santo. Nossa. E foi assim, de uma hora pra outra? Não. Pro dia?
Não. Que o Espírito Santo, ele, quando ele trabalha no nosso coração, ele trabalha assim, ele pode trabalhar do jeito que ele quer, né? Mas ele pode demorar alguns minutos, alguns dias, assim, pra convencer a gente. Ou às vezes pode ser do dia pra noite. Depende de como a gente vai aceitar essa mudança. Porque a gente tem que permitir. Tem que permitir. Né? É. Sim, verdade. Porque ele não arromba. Não. Ele bate na porta. Verdade. E não foi assim de vez, assim. Foi um período bem intenso de busca ao Senhor que eu comecei a conhecer Jesus, porque antes eu não conhecia. E foi a partir de algumas coisas assim que eu comecei a conhecer Jesus de verdade. Foi fácil? Não. Nunca é fácil. Nunca é fácil, né? Quando alguém pergunta assim, é fácil servir a Cristo? Fácil não é, mas a gente tem a graça do Senhor Jesus, né? É todos os dias nos fortalecendo, né? É verdade. Não ficou só na treinada lá de 12 anos que o Espírito Santo transformou, né? É todos os dias uma transformação, né? A gente tem que deixar o velho homem pra trás. Porque se dá lugar pro velho homem, quebra tudo. E agora eu vou fazer uma pergunta pra Rayana, né? Rayana, como é que começou a tua conversão, assim? Como é que tu sempre foi da igreja? Conta pra nós. Então, meu nome é Rayana. Eu nasci num lar cristão. Minha família, né, não é a casa. Minha família é cristã, né? Mas não é porque a gente é filho de crente que a gente é cristão, né? Não é porque minha família é da igreja que eu sou da igreja, né? Eu também precisei me aceitar a Cristo na minha vida. Eu também precisei ser transformada, né? E o processo não foi fácil, né? Houve muita transformação. Eu, né? Não era uma das crianças mais fáceis. Não era mesmo. A minha mãe vai estar assistindo, ela sabe. Era todo dia uma batalha, tanto espiritual, tanto também, né? Física. Uma batalha mesmo. Mas a Rayana foi com 12 anos quando ela permitiu que o Espírito Santo entrasse assim, realmente, sabe? Fizesse morada na vida dela. Mas todos os dias o Senhor ia transformando. Com 12 anos, quando eu me batizei, eu sempre tive o desejo, muita vontade de me batizar. Só que eu ainda não tinha compreensão realmente do batismo, sabe? Eu tinha aquele desejo, eu sabia que era uma transformação, né? Que a pessoa, as atitudes que eu tinha ficavam pra trás e nascia uma nova pessoa. E porque eu queria muito participar da ceia, eu sempre tive esse desejo de participar da ceia. Eu arrumava a ceia com a minha avó, e daí eu sempre pedi pra ela, pô, deixa eu, né, participar da ceia, eu queria muito me batizar. E daí não era pelo comer o pão, pelo tomar o suco, não. É porque ardia sabe, aquele desejo, ardia no meu coração. E aí quando eu me batizei, foi um dia assim que não, a Rayana, aquela Rayana ficou pra trás. Agora é uma nova Rayana que nasceu, né? Mas foi com 15, 16 anos, quando eu realmente, sabe, eu entendi o aceitar a Cristo, sabe? Eu entendi realmente, assim, o servir a Jesus. Eu entendi realmente o amor de Jesus sobre a minha vida, sabe? Sabe? Que vai muito além, muito além. Às vezes a gente só quer se batizar por uma emoção, por um momento, por uma sensação, mas em saber que vai além, sabe? Vai além. Realmente, as tuas atitudes ficam pra trás. Tudo aquilo que tu praticava antes fica pra trás. Não é porque eu era uma criança, ainda sou uma criança na igreja. Não é porque a minha família ia na igreja, eu e a igreja, que eu não precisava de uma conversão, que eu não precisava aceitar a Cristo em minha vida. Eu não precisava deixar as minhas atitudes pra trás e verdadeiramente servir a Cristo. Eu precisava ter um posicionamento, né? Todos os dias a gente se posicionar. Mas, e não foi fácil. Não foi fácil. Todos os dias uma batalha, todos os dias uma luta, né? Então, treinar, eu sempre ia na igreja, todos os dias eu tava na igreja. Só que pra mim tinha virado rotina já. Então, pra mim, quarta-feira culto, eu já sabia tudo o que ia acontecer já no culto. Eu chegava, orava, indo da harpa,
Eu chegava, orava ali, o cronograma do culto. Cronograma do culto, eu já sabia de cor já. Aquilo pra mim tinha virado rotina, eu não tava mais vivendo no primeiro amor, não tava mais vivendo aquilo. Nossa, sabe aquela que... Tô indo pra ter um encontro ali. Exatamente, pra entregar a minha adoração a Cristo. Não, eu tava indo por aí. Era mesmo essa realidade mesmo, não tô inventando coisa. E eu comecei a ir por ir assim na igreja, vou adorar aqui, deu, tá bom, bati meu ponto, agora eu vou voltar pra casa. E é muito aquele versículo, né, que pra gente entrar dentro do quarto, ter um secreto com o Pai. Então, como eu não tinha um relacionamento com Cristo. E como é que daí eu, lá na igreja, eu queria, aleluia, glória a Deus, meu Deus, uhul. A mais, né, pentecostal. Mas eu precisava ter um relacionamento com Cristo. Não adianta a gente ser só uma capa, né? A gente precisa ir no nosso interior. Exatamente. Porque Jesus, Deus, ele sonda Exatamente. e conhece até mesmo nossos pensamentos. Então, o que seria só mostrar a capa pra ele? Tem que mostrar o interior. E o nosso interior precisa, né? Precisa ansiar por Jesus. Exatamente. Não sobre querer. Porque assim, ó, tá, faz parte, né, da caminhada com Cristo, faz parte ali. Mas do que adianta pular, rodar, sair no aviãozinho e não ter relacionamento com Cristo? Não é o tu pular, tu rodar que vai te levar pro céu. É o teu relacionamento com Cristo. Então, até porque não tem como ir pro céu sem conhecer o dono do céu, né? Do céu. Não tem como eu vou pro céu. Tu tem certeza da salvação? Tem. Se Jesus voltar agora, não. Espera um pouquinho, que eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Exatamente. Então, assim, todos os dias a gente fazer pro reino, sabe? Todos os dias a gente se entregar verdadeiramente a Cristo, ter um relacionamento com Cristo. A principal é tu aceitar Cristo em sua vida, realmente se entregar a Ele de corpo, alma e espírito, totalmente, se entregar verdadeiramente, não só fingir, e ter um relacionamento com Cristo. Ter um relacionamento com o noivo, porque ele vai buscar uma noiva que o conhece, não uma noiva desconhecida. Ele vai buscar, porque o noivo conhece a noiva conhece o noivo, né? Então, fiquei a dica. Só gostei. Agora eu vou fazer outra pergunta pra Tainara, né? Tainara, qual foi a experiência que mais, assim, fez um estopim na sua vida? Foi um estopim. Caminhada cristã. Tem várias experiências, assim, se for parar pra pensar e analisar a nossa vida todos os dias, uma experiência nova, né? Com Jesus. Até os livramentos que a gente nem vê o que estão acontecendo. Mas uma das que me marcaram, assim, muito mesmo foi... Na verdade, duas. Vou falar as duas, tá? Uma foi quando a gente foi pra uma viagem pro Paraguai, da Unesp, que a gente ficou uns dias lá e a gente ia de van. Uma van bem confortável ali, ar-condicionado e tal. E esse era o plano. Desde o começo que a gente começou a programar a viagem, tinha tudo certo pra ser essa van. Que daí eram 15 pessoas, numa van confortável e tal, até pra guardar as coisas. E só que chegou no dia da viagem, de manhã, o dono da van ali se acidentou com a van. Então, a gente já ficou nervoso, né? Será que vai acontecer a viagem? Não. E daí, o que aconteceu? Chegamos lá na igreja pra todo mundo se encontrar lá. E tinha outra van. Uma van mais desconfortável, uma van mais inferior ali, né, e tal. Daí a gente pensou assim, não, mas vai dar tudo certo, né? Daí começamos a viagem lá, 17 horas de viagem. Meu Deus. 17 horas pra ir, 17 horas pra voltar. E daí não foi confortável, assim. Eu já comecei a pensar assim, não, peraí. Será que eu saí de casa pra passar trabalho? Eu vou murmurar já. O meu pensamento. Foi pra fazer missão, já comecei a murmurar. Não falei pra ninguém, mas eu pensei. E
A gente precisa ser sincero nas nossas coisas que a gente fala, né? O Espírito Santo nos conhece, né? Não adianta mentir aqui também, né? E o que aconteceu? O Espírito Santo, ele falou comigo naquela van. Esse Eu não consegui dormir direito. A van que a gente não conseguiu nem se mexer, a hora que ia levantar assim pra ir no posto, as pernas já estavam nem andando normal. Processos, né? Processinhos. E daí o Espírito Santo falou assim comigo que às vezes pra sair da zona de conforto dói. Às vezes pra sair da zona de conforto vai machucar. Mas às vezes é necessário pra gente evoluir e crescer. Talvez se não fosse tudo confortável assim. Porque a gente só quer fazer missão, né? Só quer fazer missão, mas não sabe o processo. Nossa. Não sabe o Tem preço. Tem que passar muito trabalho mesmo assim aí. Só um pouquinho. Nossa, Deus, nem se compara. Vocês viverem? Nem se compara. Foi só um pedacinho assim, ó. E o que a gente viveu lá foi, assim, ó, algo incrível. A gente tem até uma experiência lá no hospital. Uhum. A gente foi no hospital do Paraguai lá. Nossa. E um pouco ficou na rua, intercedendo pelos que entraram, porque não podia entrar todo mundo. E daí uns entraram lá, começaram a orar lá pelos enfermos. E a gente na rua, intercedendo, com as mãos levantadas, intercedendo lá por eles, uns tocando, cantando. E algo interessante que chegou um carro assim a pau, e ele pegou e desceu correndo com o menininho no colo já morrendo, assim, já tava bem, tipo, molinho, sabe? E daí a mãe entrou, assim, junto com ele, desesperada, e a gente começou a interceder lá fora, a gente começou a interceder, que o Senhor não deixasse ele morrer, que o Senhor devolvesse a vida pra ele. E depois que a gente continuou intercedendo ali, chegou o cara que tinha trazido ele, foi lá fora e deu a notícia que ele tava engasgado, né? Ele tinha se engasgado, mas que ele tinha sobrevivido. Meu Deus. E daí a gente viu que o Senhor tem poder pra curar até, assim, ó. Foi uma experiência muito, muito grande que a gente viveu naquele dia. Meu Deus. Voltou de lá totalmente impactante. Porque a realidade nossa aqui é muito tranquila perto de lá, perto dos outros lugares. Aqui a gente vive bem, o pessoal, uma coisa que a gente tem bastante dificuldade também é a linguagem, né? E a gente precisa se atentar mais a isso. Se nós queremos ir para um lugar, a gente precisa buscar conhecer. E antes de ir para lá também, a gente fez tipo, um estudo do lugar, como que era a linguagem, o que acontecia. Vocês tinham um grupo, né? Tinha um grupo e tinha uma tradutora, né, que foi junto com a gente, que precisa, né? Precisa, né? Mesmo que seja o espanhol, que o espanhol é bem fácil de entender, mas tem gente que fala muito enrolado e a gente não consegue entender muito rápido. Então precisa se preparar. Mas mesmo assim, não foi um empecilho, Não foi um empecilho, não sei falar, não posso ir. Não foi um empecilho. Mas eu sempre tenho suas maneiras de trabalhar, né? E a gente precisa fazer a nossa parte também, se esforçar. Ali que nem tu falou, que onde a gente vive é muito tranquilo. Às vezes Deus permite a gente sair da nossa zona de conforto, ir para outro lugar para ver, nossa, lá não se compara nada como é aqui, pra gente dar valor, porque a gente é tudo limpinho, né? Aqui as ruas são tudo limpas e tal. E lá não, é muita sujeira. É muita bagunça, as lojas, você fica na beira da calçada. Não tem calçada pra andar, anda todo mundo no meio da rua, né? Então, a gente veja aqui, meu Deus, a realidade é bem diferente, né? Sai lá mesmo assim, meu Deus do céu. Impactada. Nossa, não sei nem. Tô impactada. Meu Deus. Rayana, teve alguma experiência marcante com Jesus? Sim. Acho que as experiências que o Senhor Jesus permitiu, eu vivi aquele, né? Permitiu eu vivenciar. Todas marcaram muito a minha vida. Porque ia de contra, né? Era pra tudo que moldar. Confronta, molda. Exatamente. E uma das experiências foi que eu tava. Foi em. Ai, eu não sei se foi esse ano. Não foi esse ano, foi acho que o ano passado. Agora de cabeça eu não me lembro. Mas eu tava. Eu tava muito assim. Ai, Jesus, porque eu preciso ser batizada com o Espírito Santo. Eu preciso ser batizada. E o Espírito Santo, eu tava muito apegada nisso. Sem ter um relacionamento com Cristo. Sem ter uma busca. Sem ter realmente uma entrega ao Senhor Jesus. Sem buscar, sabe? Eu apenas ia à igreja e falava, Jesus, me batiza agora. Né? Eu queria mandar o Espírito Santo. Então eu falava, Espírito Santo, me batiza.
me batiza, assim, sem eu buscar. E todos os testemunhos, quando alguém ia contar alguma coisa, uma experiência, eles sempre falavam, tinha uma busca, tinha algo. Eles tinham que renunciar a algo, né? Porque ele não tá buscando coisas aqui da terra. É do céu, que vem do alto, né? E eu comecei, especialmente no batismo, fiquei muito tempo mesmo. Eu fiquei buscando por isso. Eu fiquei, Senhor, me batiza, batendo no pé, assim, ó. Eu ficava assim, especialmente me batiza. Aquelas crianças que querem alguma coisa, sabe? Aquelas birrentas que querem. E sabe quando eu sinto que ela fica em silêncio? E daí, numa viva que teve, a viva que o pastor fez ali na igreja, e eu, antes disso, já tinha parado de buscar pelo batismo. E um dia antes, no dia 22, era no dia 23 o batismo, o Aviva, no dia 22, eu marquei bem, eu escrevi uma carta pra Deus, eu escrevi. E daí, nessa carta, eu fui escrevendo, falando com Deus ali, e eu falei pro Senhor assim, falei, Jesus, se o Senhor quiser me batizar, amém, mas eu acho que o Senhor não quer me batizar. Eu tava pegando naquilo, sabe? Porque eu pensava... Nos teus olhos já tinha que ter acontecido. Exatamente. E uma dúvida dentro do meu coração. Por causa que um dia eu fui pra frente quando o irmão tinha chamado e o irmão falou assim, mais uma foi batizada. E eu achei que tinha sido eu. Mas não era ele. E aquilo sempre me incomodava. Então sempre quando eu me perguntava, eu sempre falava que não. Porque eu não tinha certeza se eu era batizada ou não. Então eu sempre pensava, se eu mesmo fosse batizada, eu ia ter certeza. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E daí o Espírito Santo começou. E eu comecei a pedir para o Espírito Santo me confirmar mesmo se eu era batizada ou não. E o Espírito Santo me deu um sonho. Um sonho. Só que daí gerou outra dúvida. Será que eu fui ou será que eu vou ser batizada? Sabe? Eu fui, você deu um discernimento, né? E daí eu comecei a insistir naquele processo de insistir tudo. E naquele dia 22 eu falei, Espírito Santo, se eu quiser me batizar, me batize. Se não quiser, porque eu acho que o Senhor não quer batizar mais. Porque pra mim, o batismo era como se fosse, meu Deus, tu tá crente, tu tá penteca agora. Tu é pentecostal, pode sair no fogo, assim. E eu tava muito apegada naquilo. E depois, Espírito Santo, faça a vontade. À vontade. Daí eu orei, entreguei nas mãos do Senhor, dobrei aquela carta, botei na minha caixa de oração. No outro dia, no dia 23, sabe quando a gente já vai na igreja sentindo, hoje vai ser diferente. Alguma coisa vai acontecer. Hoje vai ser diferente. E foi naquele dia 23, foi algo assim, sobrenatural. Que realmente eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi naquele dia assim, ó. Nossa, eu não sei nem explicar. Eu que não senti nada, assim, ó. Parece que falta voar. Nossa, foi ser algo assim, sobrenatural mesmo. E quando eu cheguei em casa, naquele momento, assim, depois, quando ali o pastor tava, eu não conseguia me conter, sabe? E o pastor tava encerrando, sabe? Eu só chorava, assim, algo que a Rayana de antes não tinha torneira. Tava seca, a fonte já tinha secado já. E daí eu entendi que era o momento que o Espírito Santo tava, sabe, me levando a outro nível. Foi quando eu entreguei. Eu me entreguei totalmente. Eu descansei meu coração. Não fiquei assim, Senhor, meu Deus, não. Eu descansei, me entreguei no nosso Senhor Jesus. E eu permiti que Ele trabalhasse em minha vida, da maneira como Ele quisesse. E daí, naquele momento que eu tava ali, só, né? O Espírito Santo fez lembrar aquilo que eu tinha falado pra ele. Que eu falei pra ele que ele não queria me batizar. Porque as criancinhas, não quer, né? Tem que não queria mesmo. Eu falei muito isso, né? Cada um tem a sua maneira de falar com o Espírito Santo, cada um tem o seu relacionamento com o Espírito Santo, né? Legal, então, eu já sou a Rayana mesmo, não é porque eu fingi com o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo eu falo, Espírito Santo é a minha faixa, né? Realmente, né? Claro, a gente tem os nossos defeitos, ele reconhece, a gente reconhece que a gente tem os nossos defeitos, né? Ele conhece melhor que nós mesmos, né? O Espírito Santo nos conhece melhor que nós mesmos. E foi naquele dia que o Espírito Santo falou assim, ó, mostrou. Teve uma experiência. Foi naquele dia assim, aqui mesmo, o Espírito Santo, sabe? Dá um clarão assim. Florou em um
E o Espírito Santo começou a ministrar, a partir daquele momento o Espírito Santo começou a ministrar que não era sobre o batismo, não era pra mim se apegar Era sobre relacionamento. era sobre o relacionamento com ele. Porque daí, como eu queria algo, eu fui buscar. E quando eu não queria, eu não ia buscar. Quando eu queria algo, mas não era só quando eu precisava, era todos os dias ter um relacionamento com ele. Foi naquele dia, assim, aquele dia da vida, marcado em minha vida. Glória a Deus. Tainara, teve alguma mudança da Tainara lá com 8 anos pra Tainara de agora? Teve. Com 24 anos? Teve. 24 anos. Muitas mudanças. Muitas mudanças? Eu acho que todos os dias que a gente vive um relacionamento com Jesus é um avanço, um crescimento diferente, né? Uhum. E durante esse período de infância, adolescência e juventude, a gente já passou por muitas dificuldades, muitos problemas, assim, muitas perdas também. E só que algo que o Espírito Santo, assim, nos ensina, através da Bíblia, é que tem a passagem de Jó 42, que ele vai dizer que antes os meus ouvidos apenas te escutavam, né? Te ouviam, mas agora os meus olhos te veem. Então ele teve que passar por todos aqueles momentos difíceis para ele entender quem era Deus na vida dele. E eu creio que o Senhor permitiu algumas coisas acontecerem na minha vida para que hoje em dia eu pudesse falar isso que Jó falou, que antes os meus ouvidos ouviam apenas de Jesus, mas hoje os meus olhos conseguem contemplar quem é Jesus de verdade. Então, às vezes, não sei quem tá assistindo, se tá passando por algum momento de dificuldade, de perda de um ente querido, mas tem algo muito, muito interessante na Bíblia que é a gente precisa conhecê-lo. E cada dificuldade é uma forma de crescimento que o Senhor nos proporciona. Se a gente continuasse lá no raso, lá nas águas no tornozelo ali, não faria mudança nenhuma na nossa vida. Mas como o Senhor ele nos leva a águas mais profundas, nós conseguimos conhecê-lo mais. Conhecê-lo com profundidade. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que tem... Todo mundo com certeza já deve ter assistido alguma imagem, algum vídeo de fundo de mar, que aqueles mergulhadores colocam as suas roupas adaptadas lá e mergulham. E quanto mais fundo eles vão, mais coisas lindas vão aparecer, né? Nossa. Peixes coloridos, algas de todas as cores e tal. E eu aprendo muito com esse exemplo que assim é a gente na presença de Jesus. Quanto mais nós mergulhamos, quanto mais fundo nós mergulhamos na presença de Jesus, coisas mais extraordinárias o Senhor nos mostra. Então nós precisamos entender que às vezes quando a gente acha que está no fundo do poço, é quando o Senhor está nos mostrando que existe algo mais por trás disso. Nossa. Quando a gente pensa assim, vamos diagnosticados assim, com depressão, com ansiedade, com algum outro, né, situação, com algum outro problema, a gente acha assim, é o fim. Acabou pra mim, já não existe mais saída. Não, agora eu vou me trancar dentro de um quarto, eu vou me entregar mesmo, porque é isso que eu tenho. Se apega naquilo ali, esquece que existe um Deus poderoso. Sim, se Deus permite a gente passar pra ver como ele é poderoso. Que no momento mais difícil ele tá ali. Sim. Pra mostrar quem são as pessoas que não são as pessoas, sabe? Pra mostrar quem realmente está do nosso lado. Porque se fosse pelas nossas forças, por tudo que a gente passou durante a nossa vida, com certeza a gente estaria no fundo de uma cama, trancado dentro de um quarto escuro, não querendo ver ninguém. Mas quando a gente percebe e olha pra trás, percebe como a gente tá agora, a gente percebe que nada é nosso. Em nome de Deus. É a graça. Todos os dias. Todos os dias. É porque o Senhor, ele é fiel. Porque senão a gente não estaria onde a gente está hoje. É que nem aquele versículo, né? Só ouviu eu falar, agora os meus olhos pode contemplar a glória de Deus. Se você tá passando por algum momento de alguma dificuldade, depressão, ansiedade, não se apegue nisso. Não fique focado no problema, mas foque em Jesus, que é a solução para esse problema. Se Jesus não te curar, ele deixou os médicos. Aquilo que está acessível para você. Tudo que está ao nosso alcance a gente precisa fazer. Se quando o Senhor Jesus
Ele sim, ele pode nos curar, mas é no momento dele, é no tempo de Deus. Talvez se a gente está passando por isso, nesse momento, né? Ah, mas eu tô há tantos anos. É porque há um propósito. Nada é em vão. Tudo que o Senhor Jesus nos permite viver, Jesus nos permite viver, tem um propósito. Aí tem coisas que nós mesmos, né, pegamos com a nossa mão, e daí já não vem de Deus, né? Mas o que Jesus nos permite viver, se ele permitiu que, mas Jesus permite que tal coisa aconteça na minha vida, Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, né? E mesmo assim, Jó, E Jó, ele era um homem considerado um homem fiel, né? E mesmo assim o Senhor permitiu. Então, quem somos nós na fila do pão? Perto de Jó, que era conhecido por Jesus. Então, a gente precisa entender que mesmo as situações difíceis, elas nos forjam e nos moldam para sermos aquilo que o Senhor tem para nós. Então, é nesse momento difícil que Jesus vai nos fortalecer. Vai mostrar que não é nossa força. É a graça dele que nos mantém de pé todos os dias. pela graça. É todos os dias a gente lutar contra. É todos os dias a gente dizer não. Vencer um dia de cada vez. Matar um leão a cada dia, né? A cada dia um leão vai morrer. Da depressão, da ansiedade. E todos os dias lutar contra. Não deixar que isso venha nos dominar. Mas saber que a graça do Senhor Jesus está nos fortalecendo todos os dias. Amém? Amém. Glória a Deus. E agora, pra gente dar início ao fim, a gente vai falar o que o Senhor colocar no nosso coração aqui. Pra quem tá ouvindo ali de casa, a Renan pode começar. Você tem que começar, né? Com certeza. Então, você que é jovem, você também que... Não importa a idade de quem está nos assistindo, lembre-se que há um Deus que te ama, que não foi em vão, ele tem enviado o seu filho para morrer naquela cruz. Não foi por uma pessoa, foi por todos, foi por todo mundo que Jesus se entregou naquela cruz. Entenda realmente o amor de Jesus sobre a sua vida. Realmente, sabe, voltar. Se você não sente nada, se você apenas fala, Jesus te ama, se você apenas fala da boca para fora, peça para o Espírito Santo, eu preciso realmente sentir o amor de Jesus sobre a minha vida. E outra coisa bem importante, tenha um relacionamento com Cristo. Não viva da experiência das outras pessoas. Tenha a sua experiência com Cristo. Porque lá na frente você vai ver, foi necessário eu passar por aquela experiência, porque mais vidas serão alcançadas através da sua vida com Cristo, através do seu testemunho. Vidas serão alcançadas e ministradas. Não dê ouvido pelo que as pessoas vão dizer, eu vou pensar de você. Porque entenda que no mundo a gente vai ter aflição. A gente já escutou isso bastante, nós escutamos. Mas quando a gente se depara com alguma perseguição, com alguém falando mal, a gente tenta se moldar as pessoas para que isso não venha acontecer. Mas entenda, a gente todos os dias vai sofrer retaliações do mundo. Todos os dias vamos escutar piadinhas. Mas é sobre entender que vale a pena. Tudo isso vale a pena. Sobre entender que a gente está no caminho certo. Se você sofre retaliações do mundo, as pessoas começam a soltar piadinhas, entenda. Tu tá no caminho certo. Tá indo assim, alvo ao céu. E sempre pense na eternidade. Não se apegue com as coisas deste mundo, porque tudo é passageiro. Sempre busque mais pela presença do Senhor Jesus, que é eterno. A presença do Senhor Jesus é eterna. Se eu buscar as coisas aqui da terra, não é errado buscar as coisas da terra, mas quando isso preenche, está acima do meu relacionamento com Cristo, já não tô mais. Se torna um pecado, né? E quando a gente busca pelas coisas do céu, é em saber que um dia eu vou me encontrar com Cristo. Se eu busco pela presença do Senhor Jesus, um dia eu tenho que ansiar por aquilo. Realmente a presença do Senhor Jesus, um dia eu vou estar na presença dele, um dia eu vou, sabe? Vai muito além. E se eu busco as coisas daqui da terra, é em saber que vai ficar tudo é passageiro. Carro, casa, tudo aqui é passageiro. E quando Jesus voltar, isso tudo vai ficar. E o teu relacionamento com Cristo, onde vai estar? Será que você é conhecido lá no céu?
Porque muitos naquele dia vão dizer, Senhor, mas eu preguei, mas Senhor, Jesus é expulsei demônios, Senhor, tá aí o teu relacionamento. Aí Jesus vai dizer, eu não te conheço. Eu não escutei tu falar no secreto comigo. Eu só ouvi tu dizer, ora por mim, pedir oração, mas tu nunca falou comigo, eu não reconheço essa tua voz. É sobre nós sermos reconhecidos no céu, é sobre Jesus realmente nos conhecer. Um conselho para que eu dou é para quem se acha incapaz, acha que não tem condições de fazer as coisas para Deus assim, acho que não tem nada para fazer mais. Tá todo mundo fazendo, não preciso mexer. Eu quero te dizer que todos têm um lugar, todos têm um chamado. E a gente não pode se achar incapaz. Com certeza somos incapazes. Mas quem nos levanta, quem nos capacita é o Senhor. É Deus. Então, às vezes, nós não somos bons o suficiente para a glória dele se manifestar na nossa vida. Porque se nós fôssemos bons, a gente não ia precisar de Deus. A gente não ia precisar da graça dele, da mão dele sobre nós. A gente ia fazer com as nossas próprias forças. Então, como a gente não é bom o suficiente, como a gente não sabe falar direito, como a gente não sabe fazer as coisas certo, ali que o Senhor ele vai trabalhar através da nossa vida. Então, nós precisamos entender que nós precisamos estar disponíveis para Jesus. É como se a gente fosse somente um instrumento. Se eu colocar um violão na mão da Rayana, ela vai saber tocar. Ela vai saber tocar. Mas se eu colocar um violão na minha mão, eu não vou conseguir saber tocar. Porque eu não sei as notas, os acordes, como que mexe a mão aqui, como que vai, não sei. Você sabe o que é o acorde? E eu não vou saber fazer. Só que quando a gente... É como se fosse esse violão. Se a gente colocar esse violão nas mãos de quem sabe tocar, vai sair perfeitamente. Mas se a gente colocar as nossas vidas, que somos o instrumento, nas mãos do Senhor... Meu Deus do céu. Vai ser perfeito. Porque tudo que ele faz é perfeito. A gente que é imperfeito. Tudo que a gente faz é errado. Ele é o certo. Então, a gente precisa ter esse entendimento que nós precisamos somente estar disponíveis e falar, Senhor, usa-me. Eu não sou nada, mas contigo, o Senhor pode me usar. Então, só me usa. Só preciso estar disponível. Mas eu tenho vergonha. Eu também tinha vergonha. Muita vergonha. Se me convidasse pra fazer alguma coisa na igreja, eu me escondia debaixo de um banco, eu acho que eu furava a parede e me escondia porque eu não queria fazer nada. Mas aí eu vi ali, no céu não vão entrar os tímidos. Algo assim falava. No céu, não vai entrar os tímidos no céu. Então, o que eu tô fazendo? Porque se a gente estivesse no mundo, se a gente estivesse fazendo as coisas lá no mundo, a gente não ia se envergonhar. Não. Porque quando a gente tá fazendo as coisas pra Deus, já começa a vir a vergonha. Eles vão dizer de mim, que eles vão pensar. Mas aí já começa, né? A gente precisa buscar, porque isso aí a gente precisa se libertar. Exatamente. É falta de libertação, galera. Tô falando sério. É falta de libertação. E eu comecei a orar, buscar o Senhor, e ele foi me tirando a timidez. E daí eu fui aceitando as coisas que me proporcionaram pra fazer. E ali, quando eu vi, eu ainda tenho vergonha, mas eu conseguia disfarçar mais, eu conseguia conseguir sair ali, né? Então, o conselho que eu dou é deixe suas vidas nas mãos de Deus. Porque somente se disponibilize pro reino de Deus. Ele quer te usar, mas ele quer primeiro que você esteja disponível. Então, pra gente terminar agora e encerrar mesmo, não se esqueça, lembrando novamente, se a sua vida foi edificada, a nossa já foi edificada aqui, com cada palavra que foi, falada aqui, cada palavra que foi falada aqui. Nossa vida já foi edificada, foi ministrada. A Tainara falando, fui ministrada. E se a sua vida foi edificada, não guarde só pra você. Compartilhe com mais vidas. Compartilhe com mais pessoas. Meu Deus, Rayana, por que tu sempre fala isso? Em todos os episódios. Ou até mesmo lá no Instagram, tu sempre fala isso. Sabe por que eu falo isso? Porque você também está fazendo parte da família Geração Confirmada. Você também está fazendo missão. Você compartilhando, você acha que é apenas mais um vídeo? Não!
você está alcançando mais uma alma pro reino. Então aquela vida lá, aquela pessoa lá que você tem aí nos seus contatos, no seu... Ah, não conheço a pessoa, mas senti de mandar a pessoa. Manda, você está fazendo missão. Você está sendo um missionário, uma missionária nas mãos do Senhor Jesus. Então, está bem pertinho de você, está na sua frente, está aí no seu celular. É só um clique. É só um clique, outro clique, e você já envia. Meu Deus, fiz missão hoje. Fiz missão. Eu compartilhei para aquela vida aquele podcast. Às vezes ela tá só esperando. Exatamente. Já ouviu uma palavra do Senhor assim, tá nas suas mãos. Então, Jesus. seja um missionário. Em nome de Jesus. Isso aí. E compartilha, curte também, pra gente saber que vocês estão, né? Engajando. Estão gostando. E não esqueça de comentar também. A gente tem um Instagram, então siga a gente lá no Instagram. Compartilha também Tá aqui na descrição, tá? Está aqui na nossa descrição. O Instagram. Tá na nossa descrição aqui, o Instagram do podcast Geração Conformada. E se você, quando você assistir, queria aí tirar uma fotinho aí da sua televisão assistindo, um print, tirar um print do seu celular. Posta aí nas suas redes sociais e marca a gente, que a gente irá repostar também no nosso Instagram. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não assistiu os outros episódios, volta lá atrás, que tá cheio de episódio bom. Exatamente. Então, assista, já prepara a pipoquinha e o cafezinho e assista aí que a sua vida será edificada. Então, que Deus abençoe. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Não esquece de dar essa foto, né? Acho que daquele ângulo ficou bom. Ah, tá. Como é que fica? Ai! Meu Deus. Fica assim. Não tá gravando ainda, né?